Neste ano, em média, 150 mil jovens eleitores entre 16 e 17 anos são esperados nas urnas em Minas Gerais. Participar das eleições de forma consciente é uma forma de contribuir com as decisões do país e mudar nosso futuro. Hoje é quinta-feira, 21 de abril. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro de tudo que acontece na universidade. Olá, hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E na data que é lembrada a execução de Tiradentes, figura fundamental para a história política do Brasil, vamos falar sobre o envolvimento do jovem no processo eleitoral. É isso mesmo, Mariana. Hoje é um dia interessante para refletirmos sobre as nossas decisões na hora do voto. Principalmente nesta semana em que tivemos um cenário político agitado com a votação na Câmara dos Deputados do início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pensando nisso, o Pablo preparou uma reportagem que mostra a inserção do jovem no processo eleitoral. Muitos de nós querem exercer o direito ao voto desde novos, para poder contribuir com as melhorias do país. Veja só. Embora só seja obrigatória a partir dos 18 anos, a participação dos jovens brasileiros no processo de votação é permitida desde os 16. É o caso do estudante Bernardo, que irá votar nas eleições municipais deste ano. Para ele, é fundamental estabelecer critérios de avaliação dos candidatos. A gente tem que analisar também as propostas dele, analisar toda a carreira do representante político, porque não adianta só ir pela aparência, entendeu? Você tem que buscar sempre conhecimento a respeito do que a pessoa fez ao longo da carreira dela. Este doutor em Ciências Sociais ressalta a necessidade da inserção do jovem no processo de escolhas coletivas. O processo eleitoral, no sistema que nós temos, que é a democracia representativa, ele é uma parte muito importante do exercício da política da cidadania. Porque nós elegemos representantes e esses representantes, hipoteticamente, eles deveriam trabalhar para o interesse público e coletivo. Este colégio em Belo Horizonte encontrou na dinâmica de escolha dos representantes de turma um meio de aproximar os jovens da vida política. A ideia é simular uma eleição com um diferencial, a preparação ética cidadã. Primeiro, palestras sobre democracia e cidadania, depois a candidatura. A escola também contribui com a formação do caráter da criança e do jovem, né? E nós preocupamos com a formação integral, não apenas com a formação acadêmica. Os alunos são estimulados a cultivar valores, a quererem também, ser cada dia melhores. É importante dizer que todas as ações que elas visam a educação para a cidadania são ações importantes, mas às vezes que elas são muito pontuais, muito voltadas somente para o momento do voto, o momento das eleições, e é importante entender que as eleições são uma pequena parcela do processo muito mais amplo de participação política e do que esse processo demanda de cada um de nós como eleitores e como jovens. A Marina é representante de turma há 4 anos. Ela tenta aplicar os princípios que aprende no processo de eleição em todas as situações que vivencia. Teve uma votação de camisa, terceiro ano, a gente faz uma blusa polo. E aí tinha lá, eu tive que fazer o papel perguntando cor, tecido, o que vai estar escrito. E eu queria azul escuro. Aí azul escuro perdeu para preto por um voto. Aí eu olhei assim, eu falei assim, nossa, se eu fosse assim, né, podia falar assim, não, azul escuro ganhou e tal. Mas aí eu falei, não, tipo assim, foi mais uma brincadeira mesmo. E eu até falei para todo mundo, gente, viram, vocês votaram em mim porque eu tô falando a verdade, que não sei o quê. Então assim, é muito legal, eu acho que se eu fosse representante em alguma empresa ou alguma coisa futuramente, sabe? Eu vou continuar tendo esse carisma, é uma coisa que eu consegui aqui na escola e que eu vou continuar tendo, sabe? Pra vida inteira, assim. A maneira encontrada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para aproximar o jovem das eleições é levar o TRE até o jovem e o jovem até o TRE. Com o programa Eleitores do Futuro, a instituição vai até escolas de educação básica para apresentar o funcionamento do sistema e preparar os jovens para uma escolha mais consciente.
Já com o programa Conhecendo a Justiça Eleitoral, periodicamente alunos da educação básica e superior fazem visitas guiadas à sede do tribunal, participam de palestras e ainda podem assistir a uma sessão de julgamento da corte. Nós temos interesse em inserir o jovem, não quantitativamente, mas em termos de qualidade, porque nós acreditamos que o jovem ele tem o poder transformador, ele é capaz, por meio da informação que hoje está na palma da mão dele, por meio da educação, por meio da inserção dele na família, no grupo de amigos, ele tem o poder de interferir, sim, na qualidade do voto. Esta estudante de Direito começou a votar aos 16 anos de idade. Ela lembra que desde criança acompanhava os pais na hora de votar. Hoje reconhece que iniciativas como a do TRE podem aproximar o cidadão das eleições. É interessante para a gente ter um contato com a justiça eleitoral em si, saber exatamente como funciona e ter uma certa interação, porque acho que os demais tribunais são mais próximos, são mais realidade da gente, mas o tribunal eleitoral costuma ser algo mais distante. Para Robson, as ações são válidas, mas a participação do eleitor deve ser plena e constante. Acontece que o processo eleitoral é uma pequena parte do que a gente chama de formação política e do compromisso que o jovem deve ter com a cidadania, com um país mais justo, mais solidário. Porque a democracia representativa é uma parte dessa história de representação política, que demanda uma participação constante, a escolha de bons representantes, o monitoramento daqueles eleitos, mas demanda também o exercício da política no cotidiano, as discussões desde o bairro, na sua casa, no seu espaço de trabalho, não é? É a partir dessa participação no cotidiano, inclusive, que o jovem terá condições de ter mais responsabilidade na escolha de bons representantes para a política institucional. Como comentado pelo professor Robson Sávio na reportagem que acabamos de assistir, são muitos os meios de participação política dos jovens. Pois é, Pablo, e para promover uma discussão sobre este e outros assuntos, recebemos a Leandra Oliveira, que é uma das coordenadoras do programa Parlamento Jovem. Recebemos também a Tamires Santos, aluna da PUC Minas e que participa da organização do Parlamento Jovem. Sejam bem-vindas. Leandra, começamos com a senhora. Qual que é a importância de inserirmos o jovem no processo eleitoral? Bom, é muito importante a gente estar envolvendo cada vez mais os jovens na participação política do seu município, da sua localidade. E aí a gente precisa se preocupar em estar oferecendo formação, né, oferecendo oportunidades de reflexão dos jovens sobre esse processo. E o processo eleitoral, ele é um dos passos, né, como o professor Robson falou, é uma parte dessa formação e que a gente precisa estar, assim, sempre estimulando os jovens a exercê-lo. E vocês consideram que existe uma apatia do jovem em relação à política? Bom, eu não diria apatia. A gente pensa que o que falta são oportunidades. Oportunidades para ter uma participação política, né? E oportunidade, inclusive, de perceber quando já está se fazendo política no cotidiano, que você faz no seu seio familiar, na escola, no seu bairro, né? Então, tem várias formas de participação que nem sempre o jovem percebe que aquilo é uma participação política. E às vezes muita questão é que os jovens, eles não sabem como participar, como a Leandra disse, mas também o que é a política, o que é a democracia, o que nós chamamos de representação política. Eu, por exemplo, eu tive uma certa dificuldade porque eu não encontrava oportunidades, mas eu tinha conhecimento sobre política. Então é preciso conciliar a oportunidade e a educação e a formação política. Tamires, você se considera uma jovem ativamente política? Eu tento ser o melhor que eu posso, mas eu me considero bastante ativa porque, como eu falei, eu não tive muitas oportunidades quando eu era mais jovem, mas eu comecei, por exemplo, votando aos 16 anos, inclusive fui mesária voluntária nas últimas eleições, esse ano também pretendo ser, e também no Parlamento Jovem, desde o ano passado, eu pude, além de ser ativa, né, politicamente, ajudando outros jovens, eu pude empoderar
empoderar esses jovens, né? Está contribuindo juntamente com a Assembleia Legislativa de Minas. Leandro, em projetos como que a Tamires participa, né, do Parlamento Jovem, vocês trabalham juntas, como fazer para envolver o jovem nesses projetos, para chamar o interesse dele mesmo? Bom, a gente primeiro tem que saber explicar, né, mostrar para o jovem o funcionamento, a natureza do projeto e o que esse projeto pode agregar na formação dele enquanto cidadão, na formação profissional, na formação para a vida. E também a gente promover, ao longo de todo o projeto, momentos de formação, como Tamires colocou, isso é muito importante, atividades, estudos, oportunidades de discussões e debates dos temas, para que esse jovem perceba, então, já na sua própria atividade, como que ele está podendo participar politicamente das discussões. Também não ser uma ação muito unilateral, no sentido de que eu abro uma política pública para que os jovens participem, mas eu tenho que saber o que esses jovens estão demandando, que tipo de política pública eles querem para que eles possam dialogar juntamente com o Poder Legislativo. Então é importante esse diálogo com os jovens para que se criem em conjunto mesmo novas propostas e novos projetos. E aí um momento, né, Tamires, importante para essa formação é justamente, então, conhecer o funcionamento do poder público. Eu preciso saber o que é o legislativo, o que é o poder do legislativo, o poder executivo e como que eu, enquanto cidadão, posso interagir levando as minhas demandas, as minhas necessidades, né? As necessidades daquele grupo que eu estou representando, juntamente com esse poder, para trazer aí mais qualidade para a vida pública, para a vida coletiva. Leandro, em relação ao papel da família nesse caso, qual deve ser a abordagem com as famílias que principalmente consideram e passam para os filhos que a política é uma coisa ruim, que só tem corruptos? O que as famílias não percebem é que no próprio seio familiar a gente já está fazendo política. Quando a gente discute as relações, quando a gente negocia horário de chegada, horário de saída, a compra ou não do celular, o orçamento da casa, então a gente está fazendo política o tempo todo. E aí é importante a gente dar também oportunidade para as famílias de perceberem essas situações e notar que a política não é só partidária. A política é essa relação nas convivências que a gente negocia o tempo todo. Bom, gente, o papo começou bem. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre o Parlamento Jovem. Agora nós vamos para um rápido intervalo. É isso mesmo, Mariana. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Espaço PUC de hoje. No quadro Repórter PUC de hoje, o tema é inserção do jovem no processo eleitoral. E aqui no estúdio recebemos a Tamires Santos, estudante que participa do programa Parlamento Jovem, promovido pela PUC Minas e Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebemos também a Leandra Oliveira, uma das coordenadoras do Parlamento dentro da Assembleia. Leandra, com que proposta surgiu o Parlamento Jovem? O Parlamento Jovem ele surgiu com a proposta de oferecer para os jovens uma formação política, né, entendendo ali como funciona o poder público, o poder legislativo, refletindo sobre discussões, sobre problemas que acontecem na sua localidade e tendo a oportunidade de dialogar com o poder público acerca desses problemas. E Tamires, como você se envolveu com o Parlamento Jovem? De onde surgiu esse interesse? Bom, eu tinha muito conhecimento sobre a política e eu gostava muito de debater isso na minha escola, só que eu não tinha oportunidade, eu não sabia como participar, né? Como a Leandra falou no bloco anterior, eu tinha que ter uma oportunidade. E quando eu cheguei aqui na PUC Minas, eu fiquei sabendo do Parlamento Jovem, né, que é um projeto de extensão da PUC, mas que na verdade é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com outras câmaras municipais, e uma professora acabou me recomendando o projeto e foi quando eu me candidatei e fui selecionada para ser extensionista no projeto ano passado, em 2015. E como é a sua relação com os colegas da PUC? Como que eles também estão envolvidos, vocês conversam, você tenta convidá-los para o parlamento?
Nossa, eu convido bastante os meninos, inclusive quando eu participei foi bastante concorrente, competitiva a seleção dos jovens, e é mais interessante que muita gente, até mesmo de Belo Horizonte, conhece o projeto, mas não sabe como participar, ou então nunca teve a oportunidade de participar quando estudava no ensino médio. Então eu tento interagir com eles sobre o que está acontecendo. O ano passado o tema foi segurança pública e direitos humanos, esse ano o tema é mobilidade urbana, então eu pude levar esse tema para a sala de aula e discutir diversas dimensões desse problema, só que de uma forma mais contemporânea, mais contextualizada, principalmente no nosso momento atual. Leandra, e quem pode participar do Parlamento Jovem? Olha, o Parlamento Jovem ele é um projeto desenvolvido para os estudantes do ensino médio. E aí nós temos uma parceria com as câmaras municipais, e as câmaras municipais fazem contato com as escolas da sua região para envolver, então, e convidar os jovens a participar do projeto. E você até comentou, né, da questão da concorrência e tal. Como que é esse processo para entrar no Parlamento Jovem? Bom, a Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, ela abre uma seleção para um determinado número de candidatos. Eu me candidatei como voluntária no projeto, nem foi uma vaga remunerada. E a gente faz uma redação sobre o tema, que é qual que é a importância do projeto de extensão dentro da universidade. E depois enviamos o nosso histórico, o nosso currículo e uma carta de intenção, no qual é avaliado pelos coordenadores aqui do projeto da PUC Minas. Uhum. Eu gostaria de acrescentar uma informação. A gente tem, o projeto, ele estabelece uma parceria das câmaras com as escolas de educação básica para promover uma formação para os jovens do ensino médio. E os estudantes de graduação, como é a Tamires, eles entram no projeto no papel de monitores, porque eles auxiliam as câmaras a desenvolver essa formação ou nas escolas ou na própria câmara para os estudantes do ensino médio. Então, eles têm um papel diferenciado nesse processo. Nós não queremos interferir no debate dos jovens, né? O nosso papel é de coordenar mesmo e auxiliá-los naquilo que eles precisam, como é o caso da formação política. Tamires, a internet está cada vez mais presente na vida das pessoas. Como que você acha que esse instrumento pode contribuir no papel do jovem dentro da vida política? Muitas vezes o jovem ele tem vergonha de se expressar ou mesmo não sabe onde se expressar, como foi meu caso quando eu era mais nova. Então a internet ela abre esse espaço para que jovens, até mesmo jovens que não são do ensino médio, poder discutir temas que estão no debate atual do nosso contexto. A internet ela possibilita que os tímidos, né, possam se expressar melhor, como por exemplo foi o meu caso. Então eu vejo as redes sociais dessa forma. E outra questão é que a internet permite um diálogo intergeracional entre jovens e pessoas adultas, que nós temos ideia de que as políticas públicas são feitas somente por adultos e nós, como jovens, devemos obedecer. E não é isso. O que a gente quer é promover um diálogo mesmo. E dentro do Parlamento Jovem, vocês estão utilizando esse instrumento? Bastante. O que as câmaras municipais, cada uma tem o seu perfil vinculado ao projeto, que ele é partidário, né, o projeto, e aí nós postamos algumas imagens, algumas questões de debate, incentivando os meninos a conversar sobre determinados temas que muitas vezes eles não têm coragem ou não têm um espaço para poder se expressar, como por exemplo nas salas de aula. E aí é possível, uma interação. Hoje, na edição de 2016, por exemplo, nós temos 45 municípios participando do Parlamento Jovem de Minas. E aí a internet, o uso do Facebook, permite uma interação entre os jovens que não se conhecem de municípios de diferentes regiões do estado. E outro instrumento também que está sendo muito interessante esse ano é usar um ambiente online de formação para a educação à distância para contribuir e complementar essa formação oferecida aos jovens. Então, a gente está tendo cursos na plataforma Moodle, onde os estudantes estão podendo ir lá fazer, tem certificado, e assim também adquirir mais conhecimento sobre o conteúdo relacionado ao projeto. Bom, e com certeza é um projeto bem complexo e grande, mas conta pra gente um pouquinho da sua vivência, que você até falou que tem essa relação com jovens do ensino médio, né? Qual que é o seu trabalho dentro do Parlamento Jovem?
Bom, uma das nossas funções é monitorar essas postagens, né, para garantir que não seja vinculado a alguma posição partidária, posição ideológica, e também de promover essa interação, que às vezes os jovens, até mesmo nas redes sociais, às vezes eles precisam de um pontapé inicial para garantir essa interação. Então, a gente interage nesses espaços também. Outra questão é que nós participamos de algumas plenárias, né, na plenária regional e na plenária estadual, podendo auxiliar mesmo a votação desses projetos e ajudar os meninos em qualquer dúvida que eles tiverem. Bom, Leandra, e o Parlamento Jovem tem alguns projetos já bem antigos, né, em andamento. Conta pra gente um pouco do retorno que vocês já tiveram com esse projeto. O Parlamento Jovem ele culmina com a entrega pelos estudantes à Assembleia Legislativa de um conjunto de propostas relacionadas ao tema que eles trabalharam. E dessas propostas, uma que é muito interessante a gente estar citando, cujo projeto de lei nasceu de uma proposta vinda do Parlamento Jovem de Minas, foi a extensão da obrigatoriedade da merenda escolar para o ensino médio. Até há pouco tempo, não muito tempo, o ensino médio ele não tinha merenda escolar, a obrigatoriedade era só até ensino fundamental. E em uma das edições do projeto veio isso como proposta, e essa proposta se transformou num projeto de lei e hoje nós temos no estado de Minas Gerais a obrigatoriedade do merenda escolar para todos os estudantes do ensino médio. E a questão é que eu vivi isso, eu estudei na escola pública, então eu vivi isso, a gente lembrava, né, o estudante ele não tem direito ao lanche, né, e eu vivi isso quando houve essa criação desse projeto de lei que nós podemos de fato lanchar nas escolas. Bom, muito legal o trabalho de vocês, Paulo. Leandra, em relação à participação desse jovem, hoje em dia, o que a senhora acha que falta para poder incentivar aqueles que se sentem afastados do sistema? Olha, eu acho que falta mesmo oportunidades de formação, oportunidades para entender que a política não se reduz a questões partidárias, que geralmente é o que aparece na grande mídia, mas para perceber que a política está no cotidiano, que nós estamos fazendo política o tempo inteiro, então aquela coisa, política não se discute, discute sim o tempo todo, todos os dias. Então eu creio que a gente precisa estar oferecendo a todos os jovens oportunidades para estar refletindo sobre isso, como a Tamires teve essas oportunidades ao longo da sua formação estudantil para estar pensando sobre isso e hoje está aqui com a gente. Tamires, e nesse cenário de instabilidade política no Brasil, qual o papel do jovem, né, no desenvolver das resoluções, de tudo que está acontecendo? Bom, primeiramente é ter consciência no voto, né, que é uma questão muito importante, e não deixar, ocorre muito nas famílias, dos jovens às vezes perguntar aos pais em quem eles estão votando. Então é muito importante dar abertura para os jovens, que eles tenham opinião própria e que também antes deles votarem, como é o caso das eleições, né, eles poderem pesquisar antes, o que eu demando, né, o candidato ele me representa, então eu tenho que propor uma demanda para ele e não o contrário, ele criar propostas e eu escolher aquela que entra em conformidade com aquilo que às vezes eu nem conheço, mas que para mim parece melhor naquele momento. E também é uma oportunidade dos jovens estar discutindo entre si o que nós queremos para o futuro. Será que o cenário atual, da forma como ele está se caminhando, é o que eu quero, né, para a minha geração? Então é muito importante que os jovens discutam isso. E qual a dica que você dá, Leandra, para os jovens que estão nos assistindo? Complementando justamente isso que Tamires está colocando, foi lá, votou, não esquece, primeira coisa, não esquece em quem votou. É um trabalho contínuo. Né? É um trabalho contínuo. E aprenda como acompanhar o trabalho desse seu representante. Hoje, as casas legislativas, né, tem muitas formas, muitos instrumentos para você acompanhar o trabalho do seu representante. Aprenda a fazer isso, busque esses recursos para a gente poder estar garantindo, então, uma boa representação, ou pelo menos estar buscando uma representação melhor do que a que, às vezes, a gente tem e que alcance o que a gente deseja. Bom, Tamires, e você também, a partir de todo o seu envolvimento e vivência, qual mensagem você gostaria de deixar para os jovens que nos assistem? Bom, que eles não desacreditem na política, porque eles já estão fazendo política, certamente, nos espaços, seja na igreja, na escola, numa reunião com os amigos, e que eles possam discutir entre eles, que eles não tenham medo de discutir. Às vezes, um jovem tem medo de discutir com o outro sobre política. E, na verdade, a discussão política ela não tem que ser necessariamente partidária, né? Nós vivemos num mundo cheio de regras, cheio de normas, então
vamos discutir essas normas que permeiam o nosso comportamento. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para eles. É isso aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Sejam sempre bem-vindas ao Espaço PUC. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E você aí de casa pode continuar participando da nossa programação. Envie sugestões, comentários para o e-mail do programa espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. E lembrando que amanhã é dia de Espaço Cult com a Isabela Lima e ela recebe a banda Javali. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Espero por você, obrigada e até lá! E eu volto com o quadro Repórter PUC na próxima quinta-feira às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV Minas e TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia, bom feriado e até a próxima!